Desporto de alta competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. O desporto nunca é uma ciência exata, uma disciplina quadrada, feita de equações e resultados certos, de medidas concretas e soluções infalíveis. O desporto é exatamente como a vida, feito de momentos bons, de encontros desejados, de altos e baixos, de sonhos concretizados e até de desilusões bem reais. Tal como a vida, o desporto ensina-nos que o ontem já passou, que o hoje pode ser bom, mas que o amanhã será certamente ainda melhor. Porque é nos ganhos e nos desaires da vida que se constrói um atleta mais completo e, como consequência, uma pessoa com valores encaixados no sítio certo. Se é nas vitórias que mais comemoramos, é nas derrotas que mais aprendemos, na maior parte das vezes. Que o diga Duarte Castro, atleta de remo, que encara as derrotas que encontrou ao longo da vida como gatilhos para procurar, em si mesmo, novos caminhos para tentar ser melhor todos os dias. Das incertezas às conquistas, todas são motivo para aprender mais, para se construir enquanto atleta mais completo. Porque não há regra e esquadro quando se define um objetivo. Há sonhos que se querem cumprir. E é nessa ideia de se conseguir ser ainda mais do que aquilo que achamos que conseguimos ser, que se constrói um verdadeiro campeão. Desde muito novo que o desporto faz parte da tua vida, nomeadamente a natação. Todos nós sabemos que os bebés começam todos por ter muita atenção e curiosidade com a água e tu começaste da mesma forma. Sim, eu comecei um bocado no início pela natação, os meus pais sempre me puseram na natação e fui ao longo de toda a minha vida fui experimentando diferentes desportos. Fiz natação, ciclismo, triatlo, hóquei em patins, futebol também, onde descobri que tinha 2 pés esquerdos. Mas sim, o desporto sempre esteve muito enraizado na minha vida, até que aos 13 anos, em conjunto com os meus pais, decidi experimentar o remo e apaixonei-me pela modalidade. Mas essa procura, essa busca, esse caminho que fizeste pelo desporto, ele fez-se pela procura de algo que te completasse? Sim, um bocado. O meu pai também sempre foi atleta e foi remador. Então eu também sempre gostei muito de estar em provas que o meu pai estivesse e sempre gostei de ver a competição, de sentir o que é também a competição e sentir também o que é o treino em si. E sempre então me interessei por isso. Já estava nos genes? Sim, um bocado. Ou seja, ainda tentaste ali procurar algumas coisas longe d'água, nomeadamente o hóquei em patins. Sim. Mas era... Quando a coisa está no gene, é muito difícil fugir, eu não é? eu gostava em si, mas a minha mãe é professora e então andei também um bocado pelo país nos primeiros anos de escola e também isso permitiu-me experimentar diferentes desportos. Depois voltei para cá e aí estive no remo. Então, antes de começarmos a olhar a tua carreira no remo a partir dos 13, vamos se calhar olhar para as referências que tu tinhas dessa modalidade, nomeadamente o teu pai. Uhum. Ele era remador, portanto tu cresceste a vê-lo dentro da água. Que memórias é que tu tens desse tempo? O meu pai foi remador até aos 20 e poucos anos, portanto eu não tenho muita memória do que é que ele fez ao vivo. Uhum. Mas sempre tive muitas fotos e ele falava muito também sobre o remo e eu comecei um bocado por não querer fazer a mesma coisa que ele. Então queria experimentar outras coisas. Até que cheguei a uma altura e que disse, pronto, também vou ter que experimentar o remo. Mas o teu pai teve aqui esta quase função inglória de te tentar no início cativar para o remo. Tu tinhas por parte do teu pai este impulso, esta motivação? Não, porque eu gostava de ser ao contrário do meu pai. Então eu não queria fazer o remo. Mas até que experimentei e adorei aquilo e pronto, e desde aí estou no remo. Agora, quando olhas para trás, vamos fazer aqui um exercício rápido de viagem ao passado. Quando te lembras de algumas coisas que o teu pai te dizia nessa altura sobre as maravilhas do remo, tu consegues perceber que ele, na altura, tinha razão? Sim. O que é que ele te dizia? Tenho que lhe dar a razão nesta parte, porque o que ele falava é verdade. É um desporto que estamos muito livres, estamos no rio, em contacto com a natureza e a sensação é incrível e eu concordo. Agora, hoje em dia, concordo com isso. Ou seja, ele dava-te estas características, este feedback dessa liberdade que se sente no meio de um rio e tu mesmo assim dizias, não, eu quero experimentar outra coisa e só depois é que vou chegar lá. Foi um bocado por aí. E também não só a liberdade de estar no rio em si e contacto com a natureza, mas também a competição que se vive no remo,
que ele disse que também sempre gostou muito do ambiente de competição no remo, e eu, quando entrei no remo, percebi isso e gostei muito. Então, quando tu aos 13 anos decides, impulsionado também pelos teus pais, claro, quando menor de idade existia essa motivação, o teu pai sentiu aqui que finalmente consegui. Sim, ele ficou muito contente por isso. E ele e a minha mãe também. Não só o meu pai, mas sim, especialmente ele, porque também já fez parte do remo. Ficaram muito contentes por isso. Sim. Aos 13 anos, então, tu decides ir experimentar. E qual é que é a sensação que se tem depois de se ouvir muita coisa sobre o que é o remo e de se ver algumas imagens do que era o remo? O que é que se sente quando se experimenta a primeira vez? É muito estranho, porque o remo exige muita parte física, porque é um desporto muito completo, onde usamos pernas, troncos e braços, mas também ao mesmo tempo que exige muita técnica por estar em cima do barco e do movimento em si do barco. Sim, acho que foi uma experiência incrível. Todos aqueles desportos que experimentaste antes acabaram por ajudar também a chegar aos 13 anos e se ter consciência do corpo e da força e da possibilidade. Sim, também, sim, não é? Sobretudo com o triatlo também e o ciclismo. Foi um dos esportes mais de endurance, que me ajudaram também a começar no remo e estar bem, assim, sobretudo em competições logo no primeiro ano. Vamos então a esses 13 anos. Não começaste no Fluvial? Não. Começaste noutro clube. O Fluvial surgiu um bocadinho mais tarde. Já lá vamos também perceber como é que o Fluvial surge e o que é que ele representa para ti atualmente. Acaba por ser um emblema bandeira do remo a norte do país também. Surgiu esta possibilidade aos 13 anos e integraste o Clube Naval Infante Henrique. Sim. Foi uma boa escola? Foi um bom início? Sim, comecei pelo Infante. Fiz lá a minha formação toda e adorei completamente estar lá. Houve treinadores que me marcaram mesmo muito na formação. Também comecei lá um bocado porque o meu pai também remava lá. Mas sim, sinto que foi um clube que me formou e que lhe devo muito em relação a essa formação. Depois fiz o meu primeiro ano de sénior no clube, mas senti nessa altura que precisava de mais alguma coisa. Eu gostava de estar num patamar ainda mais alto, gostava de atingir a seleção nacional e que na altura não conseguia atingir. Então foi aí um bocado que procurei, nessa fase da minha vida, um clube que tivesse alguma referência em relação aos séniores e também com o treinador que estava na altura e ainda está até hoje dos séniores do Fluvial, o Nuno Mendes. Foi um bocado por aí que eu decidi ter mudado de clube. Atenção! Marca! O que é que tu encontraste no Fluvial que, não desfazendo os outros clubes, mas cada um é muito diferente, ou cada um tem a sua especificidade, o que é que tu encontraste no Fluvial que, se calhar, o Infante na altura não te dava? Sobretudo na categoria dos séniores, que na altura o Infante estava um bocado sem atletas. Era um clube muito mais na altura de formação. Portanto, os séniores no Fluvial era um grupo muito competitivo. Na altura, como eu disse, tinham ganho a prova rainha do remo masculino, que era o 8. Então era uma referência a nível nacional, no Porto. E então eu procurei essa competitividade interna para poder progredir em relação ao meu nível, e acho que consegui. Chegaste ao Fluvial com 19 anos? Em 2022. 2022. Sim, com 19 e ia fazer 20 anos. Ias fazer 20 anos. Já se tem consciência do que é que se quer, portanto, quando se decide trocar, já não é propriamente por influência direta de outros, é por referência e por vontade própria. E tu tinhas essa referência e aos 20 anos chegaste lá. Foi também esse ano, 2021, 2022, em que começaste também a sentir que o remo ficava cada vez mais sério? Sim, nesse ano acabei também por começar um bocado não muito bem, logo na primeira prova que fiz pelo Fluvial, tendo ficado quase em último numa prova nacional. Mas acho que me consegui desenvolver enquanto atleta e enquanto ser humano nos primeiros meses, apesar dessa prova que não correu lá muito bem. E comecei também a progredir em termos de nível pessoal e interno no clube, o que me ajudou a elevar. Quando dizes que essa prova não correu bem porquê? Não correu bem porque não teve muito tempo para haver mudanças. Nas primeiras semanas, sobretudo, então é pouco tempo para haver uma grande mudança a nível pessoal, a nível de rendimento, portanto, acho que foi um bocado por causa disso. Porque há sempre esta necessidade de adaptação ao novo clube?
Sim, a novo clube, a novos planos de treino, a novas mentalidades. Acho que acaba por ser por aí. Mas é fácil entrar rapidamente no esquema? Sim, eu acho que tive a facilidade. O meu treinador, o Nuno Mendes, também me ajudou imenso nessa altura. Portanto, sim, foi progressivamente adaptando-me à nova realidade. O clube é importante, mas o atleta, enquanto ser individual, também é importante nesta equação. É sempre importante existir este equilíbrio entre as condições que o clube dá, mas a responsabilidade que o atleta tem. Tu sentiste que houve esta mudança e que os resultados começaram a aparecer também muito pela tua persistência e força de vontade? Sim, e também porque essa persistência e força de vontade também foi muito ajudada pelos meus colegas de equipa. Porque é um clube, o clube não exige nada, mas é um dos objetivos do clube em que toda a gente trabalha para o mesmo, e isso acaba por me despertar também interesse e querer melhorar e querer ser melhor e querer estar integrado nos melhores do clube, e isso ajudou-me imenso a evoluir. Essa primeira prova, como disseste, em 2022, não correu tão bem, mas se calhar poucas provas depois a coisa começou a correr ainda melhor. Sim, correu ainda melhor, e no final desse ano consegui estar nos 8 melhores do clube, integrando o 8 masculino, onde conseguimos ser campeões nacionais, e foi a partir daí que eu comecei a ganhar ainda mais ânimo. Afinal eu consigo isto, consigo evoluir enquanto pessoa, enquanto equipa, e isso despertou-me. Quando se ganha um título como esse de campeão nacional, o que é que se pensa? Estamos no topo do nível nacional, elevamos o nível nacional, e foi um momento muito, muito conseguido da nossa parte. Acho que foi um momento em que conseguimos provar que conseguimos ser os melhores. Acredito eu que todas essas vitórias foram importantes, mas quando se chega à seleção nacional, há aqui uma cereja no topo deste bolo que acaba por justificar todo o trabalho que se tem. Eu desde pequeno gostava de representar Portugal e a seleção nacional, e nunca consegui isso, e quando entrei no Fluvial consegui evoluir ao ponto de estar entre os melhores da seleção nacional em 2023, na época 2022-2023, que foi o meu primeiro ano enquanto atleta da seleção nacional. E essa tua presença na seleção nacional tem-te permitido também competir a nível internacional. Certo. Levar Portugal lá fora. Sim, nessa época consegui representar Portugal no Campeonato do Mundo Sub-23 e no Europeu de Sub-23. Portanto, esse passo que tu falavas atrás, quando se deixa um clube de coração e de crescimento para um clube que nos ajuda a afirmar, foi um passo bem dado. Sim, acho que sim. Acho que, independentemente que se eu não tivesse atingido o nível de seleção nacional, acho que tenho que estar confiante com a mudança que eu queria na altura. Acho que, independentemente da opção que eu tomasse, tinha que estar satisfeito, e se não fosse a melhor opção, arranjar outra solução dentro da mesma, se calhar dentro do mesmo clube, arranjar uma solução diferente para atingir. Não há um caminho certo só para atingir um certo destino. Como é que é a tua rotina de treinos, para percebermos como é que um atleta de remo, no caso tu, lida diariamente com este desporto? Quando eu tenho aulas na faculdade, muitas vezes treino antes das aulas, mas também procuro nos tempos mortos, ou seja, na faculdade não tenho um horário das 8 às 5 da tarde, às vezes tenho das 8 às 11, e das 11 às 2 da tarde não tenho. Então às vezes também procurava e procuro treinar muitas vezes nesses tempos mortos. Antes, durante, nesses tempos mortos, ou então também depois das aulas, ao final do dia, e muitas vezes também tenho treinos bidiários ou até tridiários. Tridiários são 3 vezes por dia? Certo, 3 vezes por dia. E é fácil, o compromisso está lá, não é? A gestão também está lá, mas o esforço deve ser grande. Sim, mas já está tão enraizado naquilo que eu sou diariamente, que já acaba por ser uma rotina. É como alguém se levantar e escovar os dentes e comer. Então, uma coisa tão normal que já nem me custa, entre aspas, a fazer. Tendo em conta isso tudo, essa rotina que tu me parece cumprires com exatidão, alguma organização, também me parece, porque é preciso saber dividir bem os segmentos do seu dia, como é que tu, numa autoavaliação, dirias que és como atleta? Não muito pontual. não sou um atleta que
muito pontual, mas sou um atleta que se dedica muito àquilo que faz, também muito pelo gosto em si. Eu gosto muito de remar, muito de treinar e muito de competir. E uma coisa que eu digo é, ganhar é melhor do que não ganhar. Então eu gosto de treinar para ganhar, porque sou uma pessoa também que acaba por ficar muito, mas mesmo muito frustrado com derrotas, e uma pessoa que não gosta de perder vai fazer de tudo para isso nunca mais acontecer. Então vivo o treino também de uma forma um bocado intensa, e acho que isso é bom. Mas atualmente são mais as vitórias que as derrotas. Sim. Apesar que também tenho muitas derrotas e sei bem pôr os pés na terra. Há muitas pessoas no remo a nível nacional que são muito boas, e neste momento são um dos melhores atletas mundiais, sobretudo sub-23, que são uma referência para mim, porque estão no topo e eu gostava muito de alcançar esse topo. Portanto, também é uma motivação para mim ter referências no topo. Essas referências que tu falas, já falaste do teu treinador várias vezes aqui, mas são referências que servem como exemplo. Que referências é que são essas que tu gostas de ver e ajudam também a alimentar esta esperança de ser cada dia melhor? Sim, como eu disse, a nível nacional há muitos bons remadores, sobretudo nos últimos anos, tem evoluído muito o remo nacional. E, por exemplo, eu tenho um colega meu de equipa, que é o Diogo Gonçalves, que ficou em terceiro no Campeonato do Mundo Sub-23, e ele, dentro do clube e dentro de Portugal, é uma referência. E não só ele, também há muitos atletas, sobretudo ali na zona de Coimbra, que são também uma referência para mim. E o facto de eles estarem lá em cima e pôr o nível de Portugal muito alto, também me faz querer estar lá em cima e querer trabalhar ainda mais para poder um dia também estar lá. Nestas competições que falaste atrás, nestas vitórias e algumas derrotas, acontece a todos, não é? Uhum. Todos aprendemos com as vitórias e com as derrotas. Mais com as derrotas. Queres falar sobre isso? O que é que se aprende com as derrotas? Aprende-se muito. Sobretudo no remo aprende-se, por exemplo, a técnica em si no remo é muito importante, e eu penso diariamente o que é que eu posso fazer melhor na técnica para me evoluir com o mesmo nível de watts, por exemplo. É uma coisa que eu penso muito diariamente e acho que estou a atingir um nível muito bom nesse sentido. És muito autocrítico? Sim, um bocado. Muito por causa disso. Quero evoluir. Estou sempre a pensar que posso fazer alguma coisa de melhor para evoluir. Nunca penso que, assim está bom, não vou mudar. Não, eu quero evoluir e gosto que as pessoas me digam o que é que posso fazer para melhorar mais, e eu experimento. E se mudar para melhor, fico aquilo. Se não volto atrás e tento arranjar outra solução. Muitas vezes é na mudança que se conquistam as vitórias. Sim. Tentar aprimorar algumas coisas que, em conjunto, vão facilitar e vão ajudar a equipa a conseguir essa vitória. Às vezes o segredo pode ser esse. Uma vez um treinador, no Infante, disse uma coisa que me ficou marcada até os dias de hoje, que é, não se pode continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então é uma coisa que eu penso muito nisso e transmito isso muito para quem eu sou a remar. O que é que esperas de 2026 em termos de desportivos? Conseguir-me adaptar mais aos séniores A, de modo a conseguir representar Portugal lá fora, por exemplo, em taças do mundo, Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, o que for, mas eu quero mesmo estar lá e é um dos meus objetivos para esta época. Continuar a fazer esse percurso, evoluir, continuar a conquistar, continuar a vencer e a perder pouco. Sim. Acima de tudo isso, não é? Sim. E a perder pouco. E também mostrar um bocado que eu não sou uma pessoa muito alta no remo, e no remo uma pessoa muito alta acaba por ter um bocado de vantagem. E então eu também gosto muito de provar que os mais baixos, as pessoas mais baixas conseguem superar a pessoas ditas mais altas, mais pesadas, mais fortes. E então isso é uma coisa que também me motiva bastante. O que é que tu dirias a alguém
que se calhar gostava de experimentar o remo, ou não só, um desporto aquático, qualquer que ele seja, o que é que tu dirias a essa pessoa para incentivá-la a fazê-lo? É um desporto que exige muito nível físico, muita técnica, mas ao mesmo tempo que é um desporto, podemos ser nós próprios, podemos nos libertar e transmitir essa liberdade para a nossa remada, para as nossas competições. Portanto, é o melhor desporto para mim, é o melhor desporto. E é um desporto muito completo, onde se trabalha toda a parte do corpo. Sabendo a resposta de antemão, vou fazer a pergunta para fechar esta conversa. Imaginas a tua vida sem o remo? Não imagino a minha vida sem o remo e sem um desporto em que eu me sinta tão bem, tão vivo. O que é que, em poucas palavras, é o remo para ti? É libertador, é competitivo, é amizade, muita amizade que eu construí no remo e ainda tenho, sobretudo nos meus escalões de formação e agora no escalão de sénior, sobretudo isso. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.